Novena em honra a Santa Luísa de Marilac, padroeira das obras sociais. 7º dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Na presença de Deus, com fé e confiança na sua misericórdia, façamos o ato da presença de Deus. Meu Senhor e meu Deus, creio que Tu estás aqui, que me vês e que me ouves. Amo-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graças para fazer com fruto a nossa novena. Abençoa cada um de nós, as nossas famílias, os nossos amigos e o mundo. Amém. O nosso tema deste 7º dia da novena é o serviço dos pobres. Para Santa Luísa, o amor de Deus não se limita a uma pura experiência espiritual, mas ele deve tomar corpo em um engajamento concreto em favor da dignidade, da promoção dos homens. O serviço dos pobres é a resposta ao amor de Deus, que convida a continuar a obra de amor de Jesus Cristo sobre a terra. Agora Santa Luísa sabe que Deus lhe chama para doar sua vida contemplando-o, amando-o e servindo na pessoa dos pobres. É Jesus Cristo presente na Eucaristia, no Evangelho, na oração, nos pobres, que lhe dará a força para amá-lo e servi-lo. O encontro com as situações de pobreza, seja material ou espiritual, é sentido como um apelo de Deus a agir para lhe encontrar e lhe servir lá onde Ele está presente. Com este imenso desejo de Deus de encontrar o homem até em sua pobreza, Luísa de Marilac se consagra ao Cristo para lhe servir na pessoa dos pobres, qualquer que ele seja. O serviço corporal e espiritual dos pobres vem como que para prolongar a encarnação e a redenção, permitindo àqueles que são humilhados, doentes, esmagados, rejeitados, de encontrar sua plena dimensão de homem e de filhos de Deus. Um serviço que revela quem é Deus. Face à miséria de Paris do século XVII, com Vicente de Paulo, Luísa tenta organizar o serviço dos pobres junto às crianças abandonadas. A ignorância da juventude pobre, a miséria dos condenados, do isolamento dos idosos e a aflição dos loucos. Face ao grande problema da mendicância na capital, Luísa organiza o hospital a fim de trazer uma solução verdadeiramente humana à miséria dos pobres idosos desprovidos.
Pela primeira vez, se vê mulheres sobre o campo de batalha para assistir os doentes, os feridos das guerras e consertar de alguma maneira o que os homens quiseram destruir, salvar a vida de tantos pobres, os quais quiseram matar. Diante da miséria das prisões do século XVII, Luísa supera seu medo diante das dificuldades deste serviço, porque os condenados são os pobres infelizes, maltratados por guardas brutais, sedentos por dinheiro pessoal, privados de todo cuidado. Ela tenta este novo serviço a fim de chegar aos mais miseráveis, os últimos da miséria moral. Para os pobres e os ricos, a silhueta clássica das primeiras servas dos pobres é aquela de uma mulher que percorre a cidade carregando uma panela ou um cesto no braço. Está lá para todos, crentes ou descrentes, o sinal da caridade. Cada um conhece a razão de sua visita. Tem lá uma pessoa que sofre, um doente a ser cuidado, um idoso a ser consolado, crianças a serem alimentadas ou aquecidas. A exemplo de Jesus, que sendo de condição humana, se despojou, tomando a condição de servo, se poderia dizer que Luísa de Marillac colocou seus passos nos passos de Jesus ao aceitar viver com suas primeiras irmãs. Senhora da Caridade, que tinha fundado e organizado a segunda confraria da Caridade na capital, na paróquia de São Nicolau de Chardonnay, Luísa aceita se misturar com humildes moças do campo, a fim de se dedicar totalmente aos pobres. É seu amor por Cristo e seu amor pelos pobres que lhe permitiu se adaptar humildemente à vida das moças do campo sem instrução, imitando seu estilo de vida, partilhando de sua pobreza e de seu cansaço. Luísa de Marillac não deixa de ressaltar a importância da humildade no serviço dos pobres. É preciso servir os pobres com um espírito de humildade para evitar toda atitude de superioridade a seu respeito. Luísa ensina às irmãs a contemplar a humildade de Deus para evitar a relação dominante-dominado. É somente com um espírito de pobreza que se pode aliviar a pobreza. As servas dos pobres devem pedir ao Senhor a graça de um olhar de fé que faz olhar os pobres não somente como irmãos e irmãs, mas como mestres e senhores, e de se deixar evangelizar por eles. Não é suficiente ir e dar, mas é preciso um coração bem desinteressado e não cessar jamais de trabalhar na humildade. É preciso ter as verdadeiras e sólidas virtudes que sabeis dever ter para bem fazer a obra, a qual sois tão felizes de realizá-la. Sem isto, minhas irmãs, vosso trabalho será quase que inútil. Algumas vezes em que os galerianos, insatisfeitos com o que lhes seriam, se animavam contra as irmãs ao ponto de lhe jogarem a sopa e a carne por terra, dizendo-lhe o que a impaciência lhe sugeria: se tornar servas dos pobres,
significa uma tarefa extremamente difícil. No pensamento de Luísa de Marillac, servir os pobres exige um esforço contínuo e uma disponibilidade permanente. A palavra-chave que Luísa de Marillac dá à serva dos pobres é de estar pronta para dar e se dar, pronta para receber os ensinamentos, pronta para ficar dia e noite ao serviço dos doentes, pronta para assisti-los em todas as suas necessidades, pronta para ir continuamente procurar os pobres doentes nas horas precisas, nos diversos lugares, em qualquer tempo que faça. Ela deve sempre estar pronta para o sacrifício, a exemplo de Jesus Cristo. Um minuto de silêncio para fazermos nossas preces pedindo a Deus por intercessão de Santa Luísa. Com esta confiança na intercessão de Santa Luísa de Marillac, vamos rezar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oração final. Ó Deus, que concedestes a Santa Luísa de Marillac reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, fazei que a seu exemplo possamos olhar os aflitos e os necessitados como nossos irmãos e servi-los com respeito e amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã continuaremos com o 8º dia da novena em honra a Santa Luísa de Marillac. Eu conto com você para rezarmos juntos.